Bom, pessoal, estamos mais uma vez aqui com mais um podcast da Foco Dealer. Lembrando mais uma vez o objetivo do nosso podcast, que é trazer pessoas que trabalham no ramo automotivo, mais precisamente em concessionárias de veículos, que já estão vivendo o dia a dia de concessionárias de veículos e mostrar o quão é promissor esse ramo de atividade, como tem necessidade. Eu sou o Felipe Toledo, CEO e fundador da Foco Dealer, e hoje o nosso convidado aqui, tive o prazer mais uma vez de ter um amigo aqui comigo, que já de longa data, trabalhei junto com ele, o Rafael Velasco está aqui comigo, e já vou começar perguntando aqui para ficar tranquilo. Rafael, fala aí um pouquinho como que você começou a sua carreira, né, dentro de concessionária, ou se você teve alguma outra atividade antes de entrar na concessionária. Então, na minha trajetória, na verdade, vem de família, né? Então, tudo era Senai. Antigamente, o Senai era a escola, na verdade, até de colegial, né? De estrutura de família. Meu pai, meu irmão, meus dois irmãos, que são só por parte de pai, fizeram Senai. Na verdade, era para mim ser torneiro mecânico, que era a função do meu pai, né? E até hoje é. Então, aí ele falou assim, você vai fazer o Senai, tá? Eu tinha outras ideias, né? Eu queria ser atleta, na verdade, não deu certo. Mas assim, e aí eu fiz o Senai. Mas tenta ser atleta até hoje, né? Hoje já deu uma diminuída. Parou? Que o corpo não aguenta mais, né? Atleta de basquete, né? Então, assim, então o Senai foi o início de tudo, né? Fiz o Senai de mecânica, que foi uma turma, a primeira que abriu no Senai daqui. E eu acabei fazendo a mecânica automotiva. Gostei, né? E hoje, depois, né, de muitos anos, e levo para minha vida isso, tudo que eu faço, eu tento fazer o melhor possível. Quando você fez o Senai, você fez o Senai do quê, então? De mecânica automotiva. Já de mecânica automotiva. Mecânica automotiva. Mas você fiz a prova para torneiro e não passei. Aí eu fiz de mecânica. Foi meio que tentativa. A última tentativa, até pela idade. Mas naquela época você queria ser, ou não queria ser? Eu não tinha Era objetivo. por influência do seu pai. Exatamente. Você tinha quantos anos, mais ou menos? 17 anos. 17 anos. Engraçado, né? A gente sempre fala aqui, já falei em outros podcasts, né? A influência da família é extremamente importante, né? Você vê, você não tinha ainda nada ligado a saber o que você ia ter de carreira, mas seu pai falou, não, vai lá fazer o Senai, você tem que fazer para você seguir uma carreira. Isso é importante, né? Com certeza. Na verdade, assim, meu avô tinha muito esse negócio de ficar mexendo em carro velho. Mas eu nunca ficava lá assim, deixa eu mexer, coisa desse tipo. Mas eu via. Então já tinha esse negócio lá. Em casa tinha uns motor velho de caminhão que ele tinha. Então ele mexia. E eu acabei vendo isso lá. Mas não assim, eu quero ser ou eu gosto disso. Na verdade, até foi um pouco frustrante minha época de atleta, que eu queria ser atleta. Aí meu pai falou assim, você tem certeza? Eu te levo, mas você já está fazendo Senai. Escolha. Aí eu fui criado pela minha avó e minha avó falou assim, e aí? Eu falei, eu vou ficar aqui mesmo, porque eu já estava ficando velho também até pro esporte. Eu falei, eu fiz o Senai, fui muito bem no Senai. 17 anos. Com 17 anos. Aí eu fui um dos melhores alunos da turma. Não fui o melhor, porém, eu fui convidado a fazer a Olimpíada do Conhecimento. E aí, nesse momento, eu vi que eu estava sendo importante. Então, eu já estava sendo reconhecido já no início. Esse treinamento, só para voltar um pouquinho atrás, ele é aquele gratuito de 2 anos, aquela formação completa isso, mesmo. Completa. Legal. E aí, assim, e era concorrido na época, né? Era tipo assim, 300 vagas para 300 pessoas para 20 vagas, entendeu? Então, assim, um amigo meu ficou na lista de espera e não entrou porque ninguém desistiu. Nessa época, realmente, tinha muita procura. Eu lembro. Você é de 89, né? 89. Nós temos a mesma idade aí, eu lembro quanto que era concorrido. Eu não consegui entrar no gratuito. Eu tive que conseguir na última também tentativa. E aí acabei sendo um aluno Olimpíada. Não fui muito bem, né? Porque ainda aqui o Senai não tinha estrutura dos grandes, mas eu fui. Foi quando você chegou a viajar? Isso, aí eu fiquei uma semana lá. Em São Paulo? Em São Paulo. No Senai Ipiranga, não? Não, foi no AMB, um evento. No AMB, é verdade, eu lembro. Todo mundo lá e foi um evento muito bem organizado. Eu não sei se tem até hoje, eu não ouvi mais falar. Também não ouvi, não. Capaz de não ter, porque não tem quem quer entrar nesse mercado, não tem quem quer ser mecânico. E aí eu acabei sendo indicado para trabalhar na Fiat, né, que foi a primeira concessionária. Então eu saí do Senai e já trabalhei em concessionária. Então eu não tive a pegada da oficina particular, exatamente. Já entrou numa fase melhor, né? Porque concessionária é bem melhor que a oficina independente. Bem melhor. Melhor em alguns aspectos, tá? Depende muito do que a pessoa quer seguir no futuro, né? Eu sempre falo isso. Porque quando você pensa um dia ter uma oficina mecânica, às vezes você trabalha numa oficina independente, faz mais sentido, porque você vai trabalhar com multimarcas, vai pegar tipos de problemas mais do dia a dia, né? Mas quem tem uma carreira de crescimento no sentido corporativo, um treinamento,
dentro de concessionária acaba sendo mais rápido. Isso por conta do apoio que a montadora dá para o concessionário e, consequentemente, para o colaborador. Né? Aí você entrou lá que ano, mais ou menos? 2007. Você tinha quantos anos? 18. 18 anos. É. Você nem tinha acabado o Senai ainda, então? Na verdade, foi no último mês que acaba o Senai, eu fui indicado. Então, tipo assim, 18 para 19. Então, foi meu primeiro emprego registrado, né? Sim. Então, foi a Fiat e aí foi uma escola, né? Porque a Fiat, na época, ainda era uma concessionária que vendia muito, então tinha muito fluxo de oficina. Mas a gente começou como auxiliar, né? Não tinha por onde fugir. E foi um crescimento aprendizado. Naquela época devia ser um movimento grande a Fiat ainda, né? Com certeza. Quantos mecânicos tinha mais ou menos? Tinha 8 mecânicos. 8 mecânicos, e mais alguns... 2 auxiliares. 2 auxiliares. É. Então, naquela época, depois veio o boom da Fiat, na verdade, né? Em 2009 para frente, que foi aonde que mais vendeu, né? Eu não sei em números, mas assim, aí tinha 14 mecânicos. Caramba. E aí 3 auxiliares. Então, aí eu também fiquei nessa leva por 6 anos. E fui crescendo dentro da concessionária. E até que eu virei técnico, mecânico mesmo. Isso aí já em 2014. 2014 você virou técnico na Fiat ou já foi pra Jeep? Não, fiquei na Fiat. Ficou na Fiat, verdade, então. tem aquela história, né? Tem concessionárias e concessionárias. Eu já fazia tudo que o mecânico fazia, entendeu? Porém, a Fiat, ela engessava você um pouco os aspectos porque tinha muitas funções separadas. Então, era só mecânico. Naquela época ainda, né, tinha o mecânico, o funileiro, o eletricista. O funileiro tudo bem, né? Mas tinha o eletricista, o tapeceiro. O desmontador, que só fazia. Então, assim, tinha uma rotina muito dinâmica. Então, cada um fazia o seu. É legal falar isso, né? Porque para quem não conhece esse mercado, hoje em dia as concessionárias, né, os mecânicos, a maior parte de todas que eu conheço, todas as marcas, são mecânicos generalistas, ou seja, vão mexer com ar-condicionado, com câmbio, com motor, com elétrica, com tudo do carro, Exatamente. né? Menos funilaria. E a funilaria ainda continua separado. Mas até polir, alguns mecânicos têm que polir, Exatamente. né? E aí foi a virada de chave que foi a Jeep, que apareceu. Na verdade, tem a educação física que eu fiz, né? Porque Quando que você fez a faculdade de educação física? Eu fiz em 2010. Comecei em 2010 e me formei em 2014. Nessa época você fez a faculdade com intenção de realmente não... Tipo assim, eu levava a mecânica, assim, eu fazia muito bem feito, eu tinha isso dentro de mim. Se eu estou lá, eu gostaria muito de ser bem reconhecido. Só que o meu objetivo interno era sair. E foi o momento de saída, porque trocou o grupo. E eu falei assim, não vou ficar no grupo. Já ia ser registrado como mecânico e tudo mais. Só que aí eu falei, não, eu quero experimentar o que eu tenho objetivo. E eu experimentei. E aí, por outros motivos, né? Mas você não chegou a sair, né? Na verdade, eu não exercia mais a mecânica e virei professor de educação física. Mas você saiu da oficina? Saí da oficina. Ah, não sabia que você tinha saído da Fiquei 4 meses, praticamente. Que aí foi a época depois do convite da Stellantis. Então aí eu vi que, aí até uma dica aí, né? A valorização do mercado. Hoje o mecânico não tem essa rixa com o outro mecânico. Já na educação física, cada um acha que é professor e rouba vagas de outros professores. E isso me consumia, porque eu me dediquei 5 anos para uma faculdade, para um cara que acha que é o melhor, que sabe treinar, para exercer a função. E hoje na mecânica não tem. Então, assim, tem os problemas na mecânica, porém eles se valorizam e se respeitam. Isso eu acho que não tem nem como julgar de forma diferente. Então, eu falo assim, então, se você está procurando um caminho, a mecânica, ela é muito... Não estou falando nem só de concessionária, até própria oficina particular, você não vê falando mal um do outro, fala assim, talvez o cara errou, beleza, e ele faz o certo. Mas ele não fica falando assim, não vai não, que o cara é ruim. Isso não tem muito. Eu vejo isso hoje. Não tem, cara. Você percebe, né? Entra muitas vezes a gente em contato, mecânico, quando fala de mecânico mesmo, né, que já tem algum tempo, eles entram em contato com a Foco Dealer, às vezes aquela vaga não é para ele. Mas, cara, ele faz um puto esforço de achar alguém, de achar um amigo, isso daí é bem legal. Você vê, o mercado de educação física eu não conheço, mas você já tá falando, não é tão unido, aliás, Exatamente. pelo contrário, né? Chega a ser meio canibal ali, cada um procura o seu. É legal, um bom ponto isso daí. Agora uma curiosidade ainda, voltando ali no Senai, né? Quanto que é a turma, mais ou menos, no Senai? 10, 8? Quantas pessoas 20. são? 20 pessoas. Desses 20, né? Eram 20, né? Agora acho que nem tem isso porque não fecha a turma. Não fecha a turma. Olha, que absurdo. Hoje, vários Senais de várias cidades, incluindo aqui de Presidente Prudente, não sei hoje, tá? Mas já ouvimos relatos que eles têm dificuldade para fechar a turma num treinamento gratuito para entrar numa profissão que é tão promissora, né? Que tem muitos carreiras de sucesso. Eu não falei ainda, nós vamos chegar lá até o que o Rafael é hoje, mas hoje ele é um gerente regional de um grupo de concessionárias, cuida de quantas unidades? 5. 5 unidades do grupo, né, como gerente. Então, começou lá atrás, saindo do Senai, começando como auxiliar,
e hoje, né, pode dizer pouco tempo, é um gerente regional de um grupo, mas nós vamos chegar lá aos poucos. Então, de 20 pessoas, desses 20, você lembra quantos conseguiram emprego logo na sequência? Tem uma ideia? Tenho assim, a gente conversava muito ainda na época, que era recente, então assim, dos 20, tinha 2 meninas, até uma foi efetivada na FIT, e os outros amigos não... Ficou bastante tempo essa menina? Ficou 2 anos. Ah, legal. 2 anos aí. Ela trabalhava até... Eu tive o prazer de conhecer algumas mulheres mecânicas. Dão bem, cara. Assim, não tem aquela história. Que é mais masculino, óbvio, né? O ambiente. Mas tem mulher que vai lá e se dá bem e faz o serviço normal. E aí, tipo assim, dos 28 pessoas já saíram empregados, entendeu? Tanto com oficina particular, quando já não estava empregado dentro do próprio Senai, entendeu? Então, assim, tinha muitas vagas, porém ainda tinha muita procura. Hoje, então, tem muito mais procura do que... hoje não tem gente, Exatamente. né? Falta gente. Mas ainda assim, né? Esses que não conseguiram, você acha que é porque não tinha oportunidade ou porque eles não desempenharam, não tiveram interesse, da sua visão? Exato. Você está estudando, você sabe quem está lá por querer, ou realmente, ou igual eu, que tipo assim, eu fui, não era minha intenção prioritária, porém eu fui e fiz bem feito. Mas você tinha uns que só estavam lá porque o pai mandou levar também. Então, e foi assim, meio que de obrigado. E foi meio que de obrigado, teve uns que até desistiu no meio do caminho, porque viu que não era isso que queria, e alguns foi por oportunidade mesmo. Mas a maioria era o desinteresse também, porque assim, era muita procura, né? Assim, nossa, e pouca vaga disponível no mercado, porque era ainda uma crescente. Sim. Agora sim, uma curiosidade, né? Que aí é um mercado que eu não conheço, mas só para a gente fazer um comparativo, né? Você fez a faculdade de Educação Física, você se formou, e eu sei que todo mercado dá para ter remunerações e destaques, talvez exponencial. Porém, existe a média, né? Então, um recém-formado de Educação Física que vai começar a dar aula numa academia ou até em escola, comparado com uma remuneração de um mecânico que você já era ali na época, né? Ou estava perto de ser um mecânico, ele é bem maior o da educação física, o de mecânico? Não, o de mecânica era maior. Ainda era maior. Exatamente. A educação física tem que criar uma carreira, né? Para você conseguir um bom salário. Mas assim, de início, a mecânica sempre foi um pouco maior. Sim. Era bem próximo, hoje já mudou o cenário. Hoje já está bem maior. Bem maior a mecânica. Então, assim, hoje um professor que é formado não tem uma noção muito boa, não. Isso é importante a gente ressaltar, né? O grupo que o Rafael trabalha, né? Parceiro da Foco Dealer, eu também tive o prazer de trabalhar ali. Hoje um auxiliar que entra no grupo para trabalhar, que é o Grupo Caminho, tá? Não tem problema eu falar aqui, porque eu tenho autorização do dealer lá falar, né? O Grupo Caminho, ele entra para trabalhar, ele já vai ganhar mais do que um recém-formado da maior parte das faculdades, né? Um auxiliar mecânico. Exatamente. Não é isso? Porque ele tem aquela base que ainda melhorou um pouco, mais um ticket de alimentação, né? E uma oportunidade enorme ali pela frente. Exatamente. Né? Então, assim, eu gosto de ressaltar isso porque eu vejo vários outros mercados de trabalhos que tem que estudar 4, 5 anos para sair, para ganhar uma remuneração que de mecânico, né? Se o cara é bom, em um ano, o cara entrar de auxiliar com muita vontade. Em um ano e meio, ele já está ali de mecânico, 1%. E já vai estar com uma remuneração muito maior do que um recém-formado de uma faculdade de 5, 4 anos ali. Né? De muitas faculdades. De muitas, né? Estamos falando de educação física de exemplo aqui, né? Então é muito promissora a parte mecânica. Né? Mais uma vez, nós estamos aqui falando um pouco mais de pós-vendas, né? Eu nasci dentro do pós-vendas, depois acabei tendo uma experiência no comercial também, que vou trazer mais pessoas aqui do comercial. Meu pós-venda ainda é minha paixão, sabe? Eu acho que é muito gostoso trabalhar com pós-venda. Mas venda também é bom. Eu não tenho essa experiência. Você não tem, mas pode procurar ter que vale a pena, sabe? Muda muito a visão. Então, voltando aqui. Aí você passou a ser mecânico em 2014. Exato. Aí quando você voltou, você saiu e voltou como mecânico ou não? Isso. Foi? Aí foi a oportunidade, né? Foi até no mesmo grupo que eu ia entrar, só que as pessoas que ficaram lá eram do grupo anterior. Eu falei assim, eu queria voltar e tal. Era Caiado antes. Era Caiado. Aí virou Viviane, eu não entrei na Viviane, no grupo Viviane. Quando virou a Viviane, você não participou da virada? Eu não participei da virada. Eu quis ficar de fora. Só que as pessoas que estavam lá ainda são as pessoas que eu trabalhei por 6 anos, né? E aí eu pedi oportunidade. Aí eu falei assim, espera que vai abrir a Jeep. E aí eu vou te indicar. E aí foi onde eu fiz a entrevista e tal. Naquele momento, a educação física me gerava uma renda maior, porque eu já estava com 4 meses. Igual eu falei, tudo que eu procuro fazer bem feito. Então eu me dediquei, estudei, me especializei. Então eu estava ganhando um salário até que legal, só que não era registrado.
E aí fui, mas como eu estava desanimado com a profissão, eu resolvi voltar um passo para trás, questão salarial. Mas a oportunidade aí que a gente estava vendo era grande, que eu estava vendo. E aí foi o convite e em 2015 eu entrei na Jeep como técnico. E aí entra naquilo que você falou. Eu tinha um pouco de medo, porque na Fiat eu era só mecânico. E na Jeep eu tinha que ser tudo. Elétrica, desmontagem, montagem, eu tive um pouco de receio. Né? Para quem não sabe, o Felipe foi o meu chefe, o meu gerente na época. E aí a gente trabalhou aí por 3 anos, depois ele recebeu até mais oportunidades e acabou até me deixando lá abandonado. Na verdade, a história minha e do Rafael começa justamente aí, né? 2015. 2015. Nós estávamos falando agora, vindo para cá. Em 2015, nós ficamos sabendo que ia vir a Jeep para o Brasil. E aí o grupo Viviane aqui em Presidente Prudente ia assumir. E até então não conhecia. Foi o Biazon que tinha sido meu gerente na Citroën, no grupo Lumiere, que estava assumindo a gerência, aí me indicou. Fui lá, fiz uma entrevista e tudo. E aí que nós conhecemos, né? Na verdade, nós estávamos já contratados, eu estava fazendo treinamento. Você ficou trabalhando na Fiat um período, né? Ainda fiquei lá embaixo ajudando. Ficou lá embaixo ajudando. E aí, quando acabaram os treinamentos, aí que nós começamos lá, né? Exatamente. E o que você me diz assim, Rafael? Por exemplo, você ficou lá 6 anos, né? E saiu por sua vontade. E quando você pensou em voltar, o pessoal, não, espera aí que vai ter ainda, querendo ou não, se for uma oportunidade melhor ainda, né? O que você acha que você fez nesse dia a dia aí do seu trabalho para fazer o grupo querer te contratar, as pessoas que estavam lá te indicar, né? Isso, é o que hoje a gente percebe que não está tendo muito na nossa nova geração, né? Vê a importância do trabalho. O povo acha que o trabalho hoje é simplesmente videozinho e dancinha, mas na verdade não é assim. Então eu fui criado, tipo assim, tá lá, faça o que é para fazer. Então, assim, eu sempre me dediquei e não tinha muito essa liberdade de ficar fazendo outras coisas. Então, assim, eu sempre me dediquei. Era para fazer, eu ir lá e fazia. Às vezes eu nem estava querendo, mas eu sabia da importância do que era para mim e para a empresa, né? Que hoje a gente não tem muito olhar da empresa. Eu não tinha naquela época. Então, assim, eles olhavam para mim e falavam assim, não, aquele cara trabalha. Porque, assim, eu não ficava... Lógico, eu era jovem, né? Tinha as brincadeiras, porque uma oficina também não é um hospital. Porém, assim, tinha as brincadeiras, só que quando era para trabalhar, era para trabalhar. E hoje a gente vê essa dificuldade nessa nova geração. Então, assim, tem um momento das brincadeiras, mas tem um momento de trabalho. Então, assim, quando eu estava trabalhando, eu estava realmente trabalhado e focado naquilo. Eu acho que esse foco e essa dedicação foi o meu diferencial para isso. Falar assim, pô... Ele não vai dar trabalho nessa nova marca que está vindo no Brasil, né? Um carro mais tecnológico do que era a Fiat naquela época. Falou assim, talvez ele vai ter um pouco de dificuldade, mas ele vai desenvolver, né? Então, assim, eu ia e trabalhava. Não ficava assim, eu acho que eu não consigo. Vou lá e faço. Foi legal essa época, né? Agora a gente pode falar muito, uma parte junto, né? Eu fui contratado para ser chefe de oficina. Não tinha tido ainda essa oportunidade de ser nomeado chefe de oficina. Talvez fazia muitas coisas de um chefe de oficina, mas nunca tinha tido isso, né? E logo no começo eu percebi uma oportunidade, né? O Biazon relatou, né? O Biazon foi um grande propulsor da minha carreira, porque ele via em mim potencial que talvez eu não via ainda. E ele falava, Felipe, eu vou tocar vendas, cara, e pós-vendas, eu confio em você me ajuda aí num todo, né? E eu via, né? A gente via, né, a oportunidade. E quando eu vi a oportunidade, eu falei, eu preciso ir para os treinamentos, vou treinar esse cara aqui, porque eu quero ficar com o tempo mais livre possível para assumir mais responsabilidades, né? Eu acho isso um ponto importante de a gente falar, porque eu vejo muito gestor travando informação, trabalhar amarrado, e talvez eu aprendi de uma maneira por conta que eu estava enxergando uma oportunidade, mas eu vejo que hoje é o único caminho de você ter sucesso como gestor. Porque se você não contar com a sua equipe, se a equipe não estiver preparada, esquece, né? Exatamente. E foi isso até a gente conversou um tempo atrás aí, né? De tipo assim, soltar o que você sabe. Porque assim, não ter o receio de que aquele cara ele vai ultrapassar o que eu sou hoje, né? Com esse receio, vou passar informação para ele, talvez ele possa passar por mim. Não existe isso. E aí, nessa época ainda se deixou bem claro. Tava entrando um cara bem mais técnico na época e falou assim, não precisa ter medo. Você vai ser o técnico responsável, passa a informação para você ficar com mais tempo. E eu acho que isso eu levei para mim e hoje eu procuro trabalhar menos. Esse ponto aí foi legal, né? Porque nós começamos lá, era eu e o Rafael, lavava carro, fazia tudo. Fazia a impermeabilização dos carros, que era um serviço, né? Vendido.
que a gente vendia. A gente cuidava de pós-vendas, não tinha carro para fazer manutenção. E aí o pós-vendas cuidava de acessórios. Nós inventamos serviços de estética para vender e nós mesmos aplicávamos, né? Então isso é uma coisa também que é difícil alguém querer fazer. Exatamente. Né? Então hoje a pessoa entra com essa visão. Eu sou mecânico. Mas, tipo assim, precisou lavar? Não tem. E aí essa construção que a gente teve lá, as pessoas que a gente conhece, que a gente consegue trazer para perto de nós, tem essa mesma pegada. Então, assim, cara, precisa lavar, vamos lavar. O objetivo não é eu, né? Não é para mim que ninguém tá fazendo alguma coisa, é para a empresa, né? Porque se a gente é contratado por uma empresa, a gente tem que representar muito bem ela. E aí eu gosto das pessoas desse perfil. Então, assim, tá ali para fazer, vamos resolver o problema da empresa. Se vai ter que lavar, se vai ter que encerar, se vai ter que limpar um chão. Que hora que nós vamos falar do pedal, hein? Tô ansioso pra falar do pedal do Renegade. Esse pedal deu trabalho, hein? Meu, como eu falei, né? Eu comecei, fiz os treinamentos, né? O Rafael tava começando como mecânico, eu tinha um pouquinho mais de experiência naquela época e procurava passar tudo. E aí nós tínhamos que, logo nos primeiros carros, né, que chegaram, tivemos que trocar uma pedaleira do carro. E essa pedaleira veio errado, né? Alguma coisa assim. Aí Rafael conta aí um pouquinho. Assim. Então, aí chegou, né? Porque a Fiat e a Stellantis hoje, né? Era responsável pela Jeep. E aí veio um pedal da Toro num Renegade. E aí a montadora ligou, falou, foi errado, precisa trocar e tudo mais. Beleza, era fácil até então. Até uma trava que não saía. E eu fiquei umas 3 horas lá tentando tirar. Não, 3 horas você tá sendo o dia inteiro, vai. Fiquei o dia inteiro, né? Aí, mas assim, não saía por Cristo, eu já tava usando ferramenta, só que eu tinha muito mais cuidado, né? Eu não queria quebrar nada. E aí o Felipe vendo aquele sofrimento, era já 6 horas, falou assim, vai embora que amanhã eu vou arrancar. Aí ele pode contar o que aconteceu. Aí, cara, não deu conta de arrancar e eu tinha que ser o exemplo, né? Já que eu era o chefe da oficina, não tinha jeito, tinha que arrancar. Foi embora, eu falei, não, vou mexer nesse carro hoje, porque não é possível o dia inteiro. Fui lá, em 5 minutos eu tirei. Tirei e resolveu o problema. Exatamente, mas de manhã ele vai contar o que aconteceu. O que tava na mão dele. Na hora de tirar, acabou quebrando o pedal do acelerador no meio, né? E deu um trabalho, porque não tinha outra pedaleira, tivemos que colar, mas tiramos. Tirou? Não, isso eu não posso negar. Mas aí depois eu aprendi, né? Tem técnicas e ferramentas para tirar. Não, eu só ia contar isso daí porque é uma história engraçada que quando a gente tá entre amigos aí que trabalhou junto nessa época, é importante. Mas também, por outro lado, sabe, eu levo uma lição, né? Tem hora que você tem que fazer para trabalhar de mecânico, chefe de oficina, gerente, você tem que assumir risco, né? Exatamente. Você tem que assumir risco. Não tô falando que você tá errado naquela época, você tava certo de não tomar uma atitude de talvez quebrar, mas nós não tínhamos o ferramental talvez adequado, não tinha lá a documentação técnica, era tudo em inglês. Tudo Naquela inglês. época eu lia texto em inglês e entendia, né? Devia ter continuado que talvez teria aprendido alguma coisa. Então a gente não tinha o que fazer e tinha que tirar o pedal. Então, assim, é uma atitude que para quem quer ser chefe de oficina, quer ter liderança, tem que assumir o risco. Né? E às vezes o risco é cagada, né? Dá um dá prejuízo errado. aí. Dá prejuízo, mas fazer o quê? Né? Você tem que ter a segurança e a confiança de que chega uma hora você tem que agir, né? Então é importante. Por isso que a gente fala brincando, mas eu levo de lição, falo, poxa, aquela atitude é uma atitude que eu tomo hoje em decisões que gera risco. E muitas vezes dá certo, mas algumas dão errado. Tem que ser menos, né? Os errados, mas dão errado. Mas deu errado. Errado. Rafa, e aí nesse período, né, eu lembro que comecei a viajar muito já, logo para, não tanto, mas comecei a ir para Araçatuba e já deixava a responsabilidade para você, né? Como que você se sentia? Como é que era isso para você? Então, aí, assim, nessas conversas que você estava falando assim, vai surgir oportunidades, né? Eu tô tendo uma oportunidade de supervisionar e ser responsável por algumas lojas, e você vai ser o futuro chefe da oficina. Eu falei, não, tá, tudo bem. É lógico, você dava dicas. E aí comecei a olhar, eu tinha que olhar de uma forma diferente. Eu não podia mais ser o técnico Rafael. Então, assim, aí a gente acabou contratando algumas pessoas e eu tinha que lidar com pessoas. Essa fase foi uma fase muito de aprendizado. Errei muito, né? Porque, assim, você é mecânico. Você tem o cara que você olha, né? Então, o cara que, se eu fizer alguma coisa de errado, ele que vai se virar. Entendeu? Lógico que eu tinha minhas responsabilidades, só que aí agora a responsabilidade tá vindo pra mim, né? E futuramente eu sei que eu ia ser cobrado. Então, assim, foi um momento de aprendizagem, né? Lógico, eu tinha essa margem de erro porque ainda tinha você próximo algumas vezes, né? Naquela época, mas aí é aquilo que você falou, tomada de decisão. Hoje você tem que tomar decisão. Eu gosto de falar para as pessoas, resolve o problema.
Aí você me fala se você pensou para resolver o problema ou se você só tomou uma decisão. Porque eu gosto, tipo assim, ó, pensou, teve algumas alternativas, escolhe uma e faz. Depois a gente vai avaliar se era correto ou não e direcionar. Eu conheço isso daí, hein, cara. Conheço essa técnica aí. Então, e aí foi me moldando, né? Legal. Então, assim, aí depois vai chegar a fase de avaliar as pessoas, que aí foi a fase mais difícil. Mas era legal, né? Nós criamos, né, uma ideia que eu tinha já e nós fazíamos isso junto e eu vejo que você faz até hoje. Na época nós passávamos por muitas situações adversas, porque era tudo novo, falta de informação, não sabia o que fazer e muitas vezes eu não sabia o que fazer como gerente. Chamava o Rafael, chamava o consultor, que eu nem lembro quem era, mas sempre a gente fazia um comitêzinho ali, ó, estamos nesse problema. Qual que é o melhor caminho a seguir? Cada um dava uma opinião, nem sempre a gente ia na opinião da maioria, mas fazer isso é muito importante, né? Porque quando você tá ali para tomar decisão, se você pergunta para 2, 3 ali, a chance de você errar diminui, pelo menos te faz enxergar coisas que você não estava esperando. Né? Então isso é importante. Mas isso daí eu falo para a equipe até hoje, às vezes o pessoal, né, eu lidero uma equipe comercial e o pessoal vem e fala comigo, olha, precisa dessa ação. Eu falei, não preciso saber qual é a conta, o número. O que você pensou para chegar nisso? Mais estou preocupado qual foi a lógica que ele chegou do que com o resultado. Porque eu acho que isso daí também provoca a pessoa a ir melhor cada vez mais e precisar menos de você, né? Acho que isso é importante. Isso desde lá eu aprendi, né? Falei, poxa, eu preciso que o Rafael tome todas as decisões possíveis para que não dependa de mim, senão eu não vou conseguir assumir outra responsabilidade. Então nós agimos assim, né? E foi esse o caminho. E aquele momento, né? Chegou um momento, o Rafael comentou aqui por cima, mas eu vou entrar um pouquinho mais profundo. Eu tive um chefe de oficina na Lumiere, né? Que é nosso amigo hoje, né? Era na época meu. E ele acabou saindo dali da Lumiere, estava num outro grupo. Fiquei sabendo que ele não estava bem nesse grupo. Fui lá na hora, lá dentro, exercendo um papel de headhunter aí. Fui dentro do grupo lá. Falei, você não tá bem aí? Ele falou, não tô, cara. Tá salário atrasado. Tava ruim mesmo. Foi um outro amigo que me deu toque. Foi o Márcio que me deu um toque na época. Falou, o Evandro tá lá, né? Aí cheguei lá, falei, Evandro, vamos pra lá, cara, tô precisando de um mecânico e tudo. E aí a minha preocupação como gerente, né, não sei se eu era gerente ainda nessa época não, mas eu era o líder ali, falei, vou pôr um cara que tem um histórico robusto de chefe de oficina, tem mais experiência que o Rafael, como que vai ser, né? O que você acha, como que foi pra você? Eu fiquei um pouco receoso, acho que não sei se você percebeu no meu semblante e tal, claro, porque assim, o cara era, tecnicamente a gente não tem que discordar nada, que ele é melhor mesmo, ele é muito bom. Isso eu falo pra ele até hoje ele tem uma técnica ele fora do... tem um conhecimento gigantesco. E aí eu fiquei um pouco receoso, porque eu tinha deficiências técnicas, lógico, eu buscava informação e resolvia o problema. E o cara já foi chefe da oficina, eu estava começando a ter essa experiência, então eu fiquei um pouco receoso, até que um dia, eu acho que vendo essa situação e vendo como é que eu estava me comportando, você falou assim, vem aqui. Aí você tomou aquela atitude e eu achei muito legal, porque assim, me deu um pouco mais de tranquilidade. Falou assim, fica tranquilo, ele não veio para ser chefe da oficina. Quem é o chefe da oficina é você, então você toma a decisão, ele tem que responder a você. E ele, aí também tem o perfil da pessoa que ajuda também, que ele também sabia até onde ele podia ir, e foi um parceiraço que me ajudou muito e foi muito importante nesse crescimento também. E logo depois as outras pessoas também na consequência. Sim. É legal isso, sabe? Você tem que ser humildade, tem que ter humildade, né? Eu acho que tanto ele mostrou muita humildade, porque ele tinha uma capacidade muito maior, tinha tido uma experiência já de liderar uma equipe e veio para ser liderado por uma pessoa bem mais nova, né? Talvez ele tenha o quê? Bem mais velho que nós. 10 anos, pelo menos. Uns 10 anos mais velho que nós, com muito mais experiência até do que eu mesmo, tecnicamente, né? E mais do que o Rafael naquela época também, acho que até hoje, né? Porque ele continua evoluindo muito tecnicamente. Mas ele foi humilde de trabalhar lá e foi um parceiro, né? Poxa. Nunca teve nenhum problema. E também acho que vale ressaltar que também você foi humilde de aceitar essa situação, porque realmente deve gerar uma insegurança. Sim, eu via, né, que estava inseguro, que estava ruim isso daí, né? Bom, Rafa, aí depois fala um pouquinho da equipe que chegou, porque aí depois dele, né, eu acho que todos você participou muito forte, ou até foi você que contratou, né? Sim. Eu talvez participei ali bem menos, porque eu deixava... Meu perfil sempre foi deixar à vontade, né? Talvez até demais, mas... fala aí um pouquinho como foi você começar a liderar pessoas, participar de entrevista ou até entrevistar sozinho.
Então, aí a gente já estava um pouco mais acostumado com a função, né? E de acordo com a necessidade da concessionária, a gente tinha que avaliar perfis, né? Na verdade, eu posso falar o nome dele aqui, que ele trabalha comigo hoje, o Luiz. Na verdade, eu participei menos. E aí eu olhei para aquele cara, falei, nossa, quem que é esse? Luiz ainda foi eu que Foi entrevistei, você né? que entrevistou, porque eu tava de férias, se eu não me engano. E eu cheguei e tava lá o Luiz. Eu falei assim, nossa, tem nem perfil de mecânico. Mas eu falei assim, o Felipe deve ter tido alguma indicação, e foi realmente uma indicação, acho que do Júnior, né, conhecido seu. E aí apareceu o Luiz. Júnior, Júnior, mecânico? é. Aquele Juninho lá. O Juninho. Aí a experiência da oficina particular realmente ajuda para quem começa na concessionária por questão técnica, né? Não comportamental, mas técnico sim, e realmente é diferente hoje. Você trazer um cara de fora para você colocar na concessionária, o cara vai ficar muito mais feliz também pelo trabalho que é mais tranquilo, não que não é mais responsável. Acaba sendo um pouco até mais limpo, né? Exato. Limpo de limpeza mesmo e limpo de fácil, né? Um pouco mais fácil, porque Exato. tem mais ferramentas à disposição, não trabalha com multimarcas, então você tem uma facilidade de mexer maior, né? Exatamente. Tudo adequado ali. E aí o Luiz desenvolveu muito bem, né, parte tecnicamente, tal, e aí eu tive que trazer mais um, porque estava crescendo muito rápido. E o Luiz, daqui a pouco, tem que trazer ele aqui também, tá evoluindo na carreira aí exatamente. também, bem legal. E você vê, né, o Luiz é um daqueles perfil, acontece muito isso na Facu Dealer, tá? Um cara que tá numa oficina independente, tá ganhando uma remuneração ali até abaixo do que um auxiliar, às vezes, né? Hoje tá o Júnior do marketing aqui que nos ajuda com os tráfego pago aqui. Sempre quando eu vou pegar a vaga de mecânico, eu dando dica do meu negócio aqui, ó. Mas eu coloco auxiliar e mecânico, mesmo que é mecânico. Porque tem muitos que se vê ainda como auxiliar, mas já, para uma concessionária, você seria um mecânico de... Né, usando o padrão da Caminho de 3%, às vezes, e ele se coloca como auxiliar, então é importante, né? Então o Luiz entrou naquela época já como mecânico, né? Sim. Mas ele tinha experiência de oficina independente, né? E ele se destaca porque tem uma agilidade de trabalho, tem a cabeça do cara que vem numa oficina independente, por trabalhar com multimarcas, tem um raciocínio um pouco mais rápido, eu vejo isso, do que quem vem de uma marca só, né? Exatamente. E foi um desenvolvimento rápido, né? Parte técnica a gente acaba confiando mais, e aí você acaba soltando mais até o diagnóstico, que já tinha o Evandro, para aprendizado dele. E aí precisava contratar mais um, aí esse daí eu trouxe por conta que eu já tinha experiência trabalhando na Fiat comigo. Quem que foi? É o Celso. Ah, o Celso. E ele estava emplacando o carro. E aí surgiu a oportunidade. Na verdade, eu queria trazer ele porque ele era um grande amigo, só que eu sabia da capacidade técnica dele. E aí não deu certo que ele falou assim, Rafa, preciso sair daqui e tal. Eu falei, eu vou tentar te arrumar alguma coisa para técnico já. Aí ele falou assim, não, beleza. Aí apareceu o de avaliador, ele não aceitou. E eu falei assim, então espera, fica aí. Aí 2 meses depois apareceu a vaga e eu chamei ele. E aí apareceu lá de avaliador de veículo. De avaliador de veículo. Eu falo também, aproveitando o gancho assim, né? Eu sempre falo, né, nos outros podcasts que eu gravei, existem as funções de entrada na concessionária, seja no departamento comercial, quanto no departamento de pós-vendas. Nessa vaga de avaliador, nós tivemos aqui a história do Valmir, quem não assistiu pode ir lá e assistir o vídeo, que é um avaliador que tem muitos anos, mas já teve a oportunidade de ser gerente, hoje ele é avaliador, tem uma carreira muito consolidada, mas essa é uma função muito de entrada, porque é aquele cara que gosta muito de carro, que é curioso, ele pode entrar, né, porque tem uma remuneração para quem tem menos experiência um pouco menor, mas já é uma boa remuneração, porque a base da concessionária já é boa, né, e é um aprendizado absurdo, né, então é legal. Sempre, essa função é uma função que eu acho que é uma função de entrada. Quem gosta muito de carro, com um pouquinho de conhecimento, é possível se encaixar nessa função. E falando nisso aí, até depois que eu trouxe o Celso, teve mais uma vaga. E aí o grupo também ajudou bastante a gente valorizar os nossos próprios funcionários. Tinha um lavador que se interessou, falou assim, vamos engatinhar. Quem que era o lavador? Murilo. Né? Hoje ele não está mais trabalhando na concessionária, porque ele decidiu... O Murilo não é aquele seu parente lá. Não, aquele lá não dá, não. Aquele lá corta do assunto. Aí ele... né, pediu, foi uma conversa muito franca, porque... Eu tava ainda nessa. Tava lá ainda. Nossa, não tô lembrando. Não, você tava, mas como gerente, né? Então, eu só te comunicava. Né? Eu falei, tô trazendo o Murilo. Ele falou, se achar que vai, vamos trazer. Aí a gente trouxe, e ele se desenvolveu bem, né? Desenvolveu o trabalho de auxiliar e começou a crescer. Começou a ganhar comissão depois, e aí a equipe já estava montada. E aí depois só foi aparecendo, aí já no final já do meu trajeto como gestor de oficina, que na verdade teve essa função depois. E aí eu já estava mais consolidado na avaliação de perfis e de necessidades. Mas naquela época nossa, lá onde é a BYD hoje, que foram 7 anos ali, se eu não me engano, foi esse crescimento pessoal
foi nesse período. E quanto tempo, né? Isso aí eu gosto de ressaltar, nós falamos também no outro podcast aqui, né? Que quem tem perfil de liderança, claro que você tem que se valorizar, tem que se preocupar com a remuneração, mas em geral, ele assume a responsabilidade sem preocupar com o cargo na carteira, com quanto tempo você ficou sendo chefe de oficina, mas não sendo mecânico. Na verdade, na carteira era mecânico. Exato. E tudo mais. Ficou bastante tempo. 6 né? anos. 6 anos. 6 anos. Olha só, 6 anos exercendo a função de chefe de oficina, né? Até mais do que chefe de oficina, porque você fazia a planilha de gerenciamento da oficina, que eu lembro que eu passei a responsabilidade para você, entre outras. Todas as minhas funções gerenciais eu dividia com o Rafael. Se eu não fosse trabalhar lá uma semana, ou talvez até mais, o Rafael sabia fazer, né? Então ele fazia muita coisa gerencial, fazia liderança da oficina sendo mecânico. Por 6 anos foram assim. Né? E eu não lembro de ficar me cobrando, até porque a gente sabia o perfil do grupo naquele momento que estava passando, não cabia, né? E você não ficou cobrando nem nada, né? Fez o que tinha que fazer. E isso hoje a gente não percebe nessa nova geração. Eles querem muito mais do que a gente... eles querem mais do que eles estão dispostos a ceder, entregar. E muito menos entregar primeiro do que exatamente. Do que então, assim, eu tenho esse perfil até hoje. Eu gosto de ser valorizado pelo que eu faço. Não porque eu quero que seja. Então, aí depois que mudou para a RAM, entrou também no grupo, né? Aí eu já era mais gestor mesmo, então eu não ponhava mais a mão na massa. Lógico, eu já tinha os técnicos capacitados que evoluíram com esse crescimento. E aí eu fiquei um pouco mais no suporte, né? Eu só programava oficina e no final aí eu descobri que eu já era gerente, porque tudo era o Rafael e eu que tomava as decisões, eu só comunicava se tinha um pepino que eu acreditava que não era da minha ossada. Então, aconteceu alguma coisa no pós-venda, era o Rafael. Então, desde da colaboradora de limpeza até os consultores, que teoricamente eu não tomava conta, mas todos eles direcionavam a mim. Aconteceu algum problema, era eu. Então, aí eu vi, depois que eu tive a oportunidade, que a gente vai chegar nessa parte, que eu já fazia a função. E quem fazia a função de chefe de oficina? O Evandro. O Evandro. Você confiou no Evandro a responsabilidade de... E o Luiz nessa? Então, o Luiz, ele já estava como técnico, se desenvolveu muito bem. E ele, na verdade, ele nunca demonstrou. Só que aí eu já percebi alguns gatilhos. Porque tinha hora que eu falei assim, vai lá e conversa com o cliente. Aí eu via que ele... Talvez, eu até falava para ele, você falou muito, mas falou bem. Você não precisava falar muito, mas você falou muito bem. Então, porque assim, o cliente ele não sabe tecnicamente. Então, às vezes você encurtar e tentar demonstrar com mais facilidade é mais fácil. Só que o cliente saía satisfeito com a explicação dele. Falou, então, ele já sabe explicar. Já é um ponto porque o chefe da oficina precisa saber explicar o que foi feito ou o que foi encontrado. E aí eu já gostei dessa atitude porque ele não titubeou. Tem gente que não gosta. O Celso mesmo ele não gosta de falar muito com o cliente. Sim. Lógico que hoje, aconteceu o que aconteceu, ele começou a falar. Porque hoje ele é o técnico diagnóstico lá, né? Então ele teve que começar a cultivar isso, mas o Luiz já tinha dentro dele. Então, assim, já percebi esse gatilho de liderança nele. E aí, no final das contas, o Evandro, toda vez que eu não estava, ou que tinha acontecido, era o Evandro que ficava responsável. Então, ele já foi tomando essa função também para ele. Sim, legal. Você vê, né? Nós falamos também no outro podcast aqui, comunicação é fundamental, a pessoa saber se comunicar bem, né? Então, fica de dica, assim, sabe? Quem tá de mecânico, já que nós estamos falando de pós-vendas, serve para tudo, tá? Mas quem tá de mecânico, procura treinamento de comunicação, sabe? Procura se comunicar melhor, saber se expressar, porque esse é um dos fatores que começa a ser visto para você poder seguir na sua carreira. Porque gente que é mecânico, eu que fui mecânico, eu sofri isso um momento, né? Nós já conversamos sobre isso, eu já falei aqui no podcast também, né? Você começa a falar tão tecnicamente, mais para dentro, e aí você demora para ter essa clareza de falar com o cliente. Então, comunicação. E outro gatilho, né, que é importante, você não comentou, mas eu tenho certeza que foi isso, quando o cara começa a ser muito acionado. Então, ele é acionado pelo garantista para tirar dúvida, ele é acionado pelo consultor de serviço para falar com o cliente, o próprio chefe de oficina, o gerente. Isso aí você já pode ver, esse cara aí vai ter um perfil de gerente. Desde que ele goste disso, né? Porque tem alguns que começam a ser acionado por conta da capacidade técnica, mas você vê que o cara acha ruim, tá reclamando por conta disso. Ele gosta de fazer o que ele foi contratado para fazer. Eu não vou me lidar muito com o cliente porque ele se sente seguro, na verdade. Nós falamos muito de chefe de oficina, da sua trajetória como mecânico, depois chefe de oficina e cuidar da oficina, que eu conheço até que bem, porque boa parte eu estava junto, mas a parte que você tinha que lidar bastante com o consultor, apesar de não ter sido nomeado, essa parte eu nem conheço muito. O que você sentiu de diferença, né?
de tratar com o mecânico, de fazer com que os mecânicos fizessem o que precisa ser feito, e com os consultores? Você sentiu uma diferença assim? Na verdade, o consultor, ele tem um perfil de olhar muito para o lado do cliente. E os técnicos temos que olhar para o lado da oficina, né? Então, realmente teve uma diferença muito grande, porque o que o consultor quer é resolver o problema do cliente, né? E ele, às vezes, toma a dor do cliente. E nós técnicos temos que resolver o problema do carro. E o cliente fica um pouco em segundo plano na questão técnica. E, lógico, o técnico, ele praticamente sabe a rotina dele. O consultor é um pouco mais... tem hora que o cliente chega bravo, tem hora que o cliente chega tranquilo, tem hora que tem muito cliente, tem hora que tem pouco cliente. E quando eu era acionado por um por outro, você tem que olhar assim... Eu tenho que olhar para o consultor com um pouco de olhar de cliente e eu tenho que olhar para o técnico para resolver o problema. Essa diferença que aí você tem que avaliar. A gente tinha um consultor muito bom lá também que ajudou pra caramba. Vou trazer ele aqui. Eu queria até convidar junto, mas fiquei, não, melhor não, vai deixar pra uma próxima. Então, assim, foi muito bem treinado, né, por você e por nós, na época. E, assim, ele tinha que entender que o cliente é importante, só que não é 100% o cliente. Então, a concessionária também tem um lado dela. E ele foi aprendendo isso e foi modulando os clientes até essa percepção. Pô, se eu chegar lá, não vai ser na hora que eu quero, entendeu? Talvez... Eles vão fazer. Os clientes tinham a percepção que a gente ia olhar o carro dele com diferente. Que a gente ia olhar. E essa confiança que a gente conseguiu com os clientes foi um trabalho dia a dia. E aí os técnicos perceberam isso e faziam de tudo para ajudar o consultor. Então foi tipo uma sinergia muito boa. Então foi uma das melhores equipes que eu trabalhei, porque assim, a gente com o olhar já sabia o que eu estava precisando. Cara, eu fico muito contente, sabe, quando eu olho, até hoje, sabe, a Viviane, né, mas enquanto você estava lá era um pouco mais forte isso ainda, por causa da nossa proximidade, porque igual era lá em 2015, fim de 2015, a equipe, apesar de ter mudado as pessoas, continuou com o mesmo perfil ali, Exato. sabe? Eu lembro até hoje, né? Nós tínhamos um combinado lá, o cliente chegava, a estrutura era difícil ali, né? Complexa. Até o lavador pegava o carro, o nosso negócio era o cliente. Chegou um carro, o lavador pegava o carro, atendia o cliente, então era muito legal, todo mundo voltado ao cliente. Isso reflete a nota de satisfação, né? Até hoje, esse grupo, essa unidade de Presidente Prudente, eu sei que tem uma das melhores notas de satisfação do Brasil, né? E tenho certeza que foi construído lá atrás, foi cultivado, e quem está lá até hoje acho que está cultivando, né? E tem essa nota de satisfação destaque no Brasil e também em vendas, né? Porque a satisfação do cliente está totalmente atrelada. Né? Só um paralelo, nós brincamos, nós falamos, não tive experiência em cuidar de vendas e pós-vendas, né? Quando eu fui cuidar de vendas e pós-vendas no Grupo Caminho, né? Eu senti muito parecido você lidar com consultor de serviço com a oficina. Ainda mais que eu vim de técnico, né? Porque você fica naquele desafio. Você sabe que tecnicamente você não deveria fazer tal coisa, só que comercialmente você precisa fazer, né? E no vendas e pós-vendas é isso, num tamanho muito maior, né? E numa necessidade mais forte. Mas é esse desafio, né? Fala, poxa, você vai ter que abrir mão que antes você como técnico e chefe de oficina, você talvez não faria. Exatamente. Mas você vai ter que abrir mão, porque senão você não vende o carro, né? Então é uma experiência legal. Bom, mas e aí? Aí depois disso aí, encerrou seu ciclo lá, né? Conta aí um pouquinho. E aí uma ligação inesperada, né? Do Felipe, falou assim, ó, eu tenho um cara para indicar e é você que eu vou indicar. Para ser gerente, né, da Você vai falar isso, o Alexandre vai me bater depois, viu? Aí... Não, mas eu me entendi com ele antes, fica tranquilo. O Alexandre é o ex-diretor do Rafael ali, mas eu me entendi com ele. Não, então, comigo ele não se entendeu ainda não. Mas eu não, o Alexandre, né? o Alexandre. Ele vai vir aqui, E aí prometeu que vai vir. Aí foi um desafio, né, porque assim, pô, eu não sabia que eu já fazia a função. Então eu tinha que exercer exatamente a função de gerente, né? Assim, eu já tomava conta de uma equipe grande, né, porque era tudo o Rafael, e aí eu falei assim, eu vou. E quando eu tomei a decisão, lógico, eu perguntei pro Felipe como é que seria, tal. Ele falou assim, você tem todas as condições de assumir. Aí conversei com a família, porque eu estava abrindo mão de 9 anos, né, de empresa para se aventurar na gerência. Ia ter que pedir demissão, né? Ia ter que pedir demissão. Abrir mão do que abre mão? Do fundo de garantia? Do fundo de garantia, nos 40%, né? Então, 9 anos já tinha um dinheirinho legal lá, né? E aí eu falei assim, é uma oportunidade de crescimento, que eu já não estava vendo mais no grupo que eu estava. E aí conversei até com as pessoas dentro do próprio grupo, e falei assim, você tem que ir mesmo. E eu decidi que ir, e fui. E hoje a gente está
evoluindo cada vez mais Você depois ficou dessa decisão. você entrou ali na Caminho, na Ford, né? E aí quanto tempo foi para você que esse convite foi da Ford? Vou aproveitar que parou pago aqui. Olha, quanto tempo tá aí? Só para mim. Eu fiquei sem meu celular hoje. 45? Tranquilo. Não. Perdi um pouco aqui. Lá na Ford. Você entrou para assumir a gerência de pós-vendas da Ford. Então Isso. eu estava saindo, né? Até o Rodrigo Giroto contou um pouquinho dessa história aqui. Tive o privilégio de participar da entrevista eu fazia as duas funções, tanto para quem ia ficar no pós-venda quanto para quem ficou no comercial, sabe? Isso para mim foi mais do que foi bem reconhecido, acho que o trabalho, acho que, né, fica muito claro, porque imagina, eu estou saindo da empresa, né, por motivos que até tinha o objetivo já da Foco Dealer e também um outro desafio aí que eu precisava assumir, né? E os diretores confiarem em mim de fazer a indicação, né? Da sua entrevista eu não participei, mas também não precisava participar, né? Então foi bem legal. Então o Rafael assumiu ali o pós-vendas da Ford, né? E aí como foi? Aí eu já não sei mais, né? Que eu não estava mais lá, né, meu? E aí eu fiquei um pouco... Eu queria que você falasse assim, ó, na hora que você chegou, qual o maior desafio? Porque imagina, você estava... quantos anos na mesma empresa? Você estava 9 anos na Jeep, mas antes disso, praticamente, você estava com as pessoas muito parecidas. As pessoas trocaram, mas você não, porque você era caiado. Muitas das pessoas ficaram na Viviane, você entrou na Viviane e as pessoas estão lá, muitos estão lá até hoje. Então, basicamente, acho que é quase a mesma empresa ali, né? O mesmo ambiente, né? E aí você mudou de ambiente para uma equipe totalmente nova, né? O cara que estava lá deixou alguns desafios, né? Exatamente. Né, assim, quando você assume esse papel, todo mundo olha e fala, será que eu vou ficar? E a avaliação foi assim, eu vou avaliar para depois tomar a decisão. Eu fiquei um pouco perdido, porque, querendo ou não, os processos são parecidos, porém, a montadora leva você para outros caminhos. E depois que eu avaliei a equipe que estava na minha mão, não era tão ruim como muitas pessoas diziam, né? Então, mas só um ressalto. Quando ele entrou, ele me chamou, eu vou falar isso, tem alguns que estão lá até hoje, mas não tem problema, é verdade mesmo, né? Ele me chamou, caramba, Felipe, nem parece que você que cuidava da equipe aqui, pô, né? Um monte de problema e não sei o que. Eu falei, Rafael, fica tranquilo. O tipo de liderança todo lugar que eu fui líder de sair, não todos, mas alguns lugares, parece que fica uma bagunça, porque muda de líder, né? Eu tenho certeza que não é tão bom, talvez, quanto eu tô falando, mas também não é tão ruim, né? Exatamente. Foi isso a percepção. Lógico, tinha problemas, como todo lugar tem, a gente está falando de concessionária aqui, não é a mil maravilhas. Só que é um lugar muito gostoso de se trabalhar, com pessoas que querem trabalhar. Que eu acho que esse é o desafio da Foco Dealer hoje. Você fica falando muito bem aí, ó. Fiquei sabendo aqui antes de começar que tem uns caras até querendo entrar aqui, ó. O Júnior que cuida do nosso marketing aí. Tá querendo até trabalhar mudar aí, ó. Quer entrar no ramo de concessionária também. E realmente é um lugar muito bom. É gostoso É mesmo. um ambiente sensacional, ainda mais com pessoas que estão com o mesmo objetivo, né? De trazer o objetivo para a concessionária. E quando eu assumi, foi um choque um pouco de pessoas, né? Porque você está 9 anos, você já é acostumado, você sabe lidar com cada um. Aí eu tinha que fazer uma avaliação do zero, né? Até onde eu posso ir com alguns. E ali também, na verdade, foi a primeira vez que você assumiu como gerente oficialmente, exatamente, né? Porque até então você estava o quê? Chefe de oficina era no gestor papel, de oficina, no papel, gestor de oficina, mas fazia tudo. só fazia tudo. Só que como foram pessoas que cresceram junto, então a gente tinha uma liberdade diferente. Quando eu entrei de gerente, o olhar era outro. Então não era da mesma forma que eu tratava lá. Então eu tive que me policiar isso também. Só que foi fluindo, né? Lógico, com o meu jeito de impor, que eu não sou aquele cara autoritário. Eu acho que as pessoas que trabalham comigo veem isso, né? Eu sou do perfil de trazer as pessoas comigo. Então, eu pedi uma vez, eu pedi na tranquilidade, se não fazia, eu ia lá e fazia. Aí, até fazendo um comentário aqui, o técnico falou assim, nossa, é o primeiro gerente que eu vejo que está aqui limpando a oficina. Eu falei assim, isso daí... que filho da mãe, ele não viu que eu limpei já também lá? Já, eu não sei se eu você tenho um fez vídeo ou não. aqui, foto, cara. Aí, vou mandar pra esse cara aí. E aí ele falou assim, caramba, Rafa, você... Eu falei, eu tô aqui para ajudar, não tô aqui para julgar ninguém. E eu acho que eu também ganhei um pouco isso, as pessoas que estão até hoje lá, sobre isso. Eu falei, ele não tá aqui para me avaliar ou para me prejudicar, ele tá aqui para crescer junto. Eu acho que o líder não pode ser muito bonzinho.
Só que também não pode ser muito autoritário, porque aí você tem rejeição da equipe. E se você quer um resultado, você precisa deles. Mais do que eles precisam de você. Lógico que o líder está ali para organizar e trazer o objetivo. E então foi uma avaliação. Eu acho que eu não dispensei ninguém. Para não falar que não dispensei um lá porque precisou. Mas, assim, da equipe que a gente teve uma avaliação que não era tão boa, mas não foi do trabalho do Felipe. E também ele queria fazer duas coisas ao mesmo tempo. Também não dava 100%. E aí as pessoas se sentiam um pouco distante. Depois, ainda mais que ele já estava decidido que ele ia ficar. Mas, assim, foi um crescimento rápido, né? Foi 1 ano e 2 meses aí. A gente começou a trazer aquele resultado de satisfação dos clientes. Que eu já sou... Hoje tem um diretor aí que ele fala que ele é piolho de NPS, que é a nota de satisfação dos clientes. Eu também sou. Eu gosto de sempre estar como referência, porque é reconhecido o trabalho. Esse diretor quem que é? O Marcel ou o Marcel e o Flávio. Os o dois, Flávio né? fala que ele é mais, né? Que ele gosta de nota de satisfação. Só que aí você precisa estruturar o trabalho. Então, assim, foram implementadas as ideias e a equipe abraçou. Aí, quando você tem a equipe na mão, é automático o resultado. Resumindo, deixou uma equipe boa pra você, Foi uma equipe boa. Tá vendo? Fica reclamando no começo, mas foi bom, vai. Sim, foi boa. Só que... Tem um pessoal lá, é que eu não tenho pretensão, né? Deus sabe dos caminhos nossos. Mas se eu fosse, aí você ia ver o que é perder gente. Bom, não sei, né? Nós vamos ter que sair no braço lá. Eu acho que tinha alguns que vinham, viu? Mas tá bom, vai. Mas assim, aí o que eu aprendi também como líder agora, como gerente, que assim, o passado você não pode trazer pro presente. Então a equipe que eu tinha excelente lá, eu não podia exigir da Ford hoje ou da GWM que seja igual. Eu tenho que tentar trazer o trabalho e as ideias e moldar as pessoas e os perfis das pessoas para isso. E eu tô conseguindo, graças a Deus. Acho que o que é legal, né? Uma das características que a gente fala muito de humildade, força de vontade, querer, que são coisas que são difíceis de ensinar, né? E tem uma outra coisa que é difícil de ensinar também a pessoa, é a capacidade de adaptação, né? Você vê, você fez uma adaptação rápida para um novo cenário, é o que você falou. Você logo esqueceu do que você tinha antes, se adaptou. E muitos da equipe, às vezes, não se adaptam, né? E aí fica falando mal do gerente. E quando eu fui sair, eu fui preparando a equipe, porque apesar de eu estar um pouco distante do dia a dia de trabalho, porque eu cuidava de vendas, e vendas acaba consumindo muito tempo, né? Mas eu tinha uma proximidade de amizade muito grande, e eu fui falando para todo mundo, olha... vai ser o Rafael tem um perfil parecido comigo, nós trabalhamos muitos anos juntos, não sei se ele mudou ou não, né? Mas assim, vocês têm que ter capacidade de adaptação. Se eu deixava fazer uma coisa e ele não deixar, não adianta você ficar, o Felipe, não adianta, você tem que adaptar rápido, né? E eu vejo esse soft skill, né, que é um nome bonitinho que dá agora aí, né, que é um conhecimento que não é adquirido na escola, muito difícil de a pessoa ter. Ou ele tem ou ele não tem, entendeu? Que é a força de vontade, que é o querer, que é o brilho nos olhos, e também a capacidade de adaptação. Tem que saber adaptar rápido, né? Importante. Mas é isso, com 1 ano e 2 meses, e o que aconteceu agora aí? Você assumiu... E aí eu tive a oportunidade, né? Eu acho que eu nem agradeci, vou agradecer aqui, talvez ele veja, o Marcel e o Flávio, pela oportunidade de ser gerente regional da marca GWM, né? Que o grupo tem 4 lojas e ainda continuo com a Ford. E é mais um desafio agora porque eu tô entrando no outro mundo, né? Você tá abraçando 2 coisas então também? Não. Ford, gerente regional. Continuo sendo gerente regional da Ford. Da Ford também? Não, eu sou Ford Prudente. Uma loja. Então eu tô trazendo pessoas para fazer um pouco do que eu fazia só como gerente, para realmente eu conseguir olhar por cima, porque quando agora você toma conta de mais de uma loja, você não pode olhar dentro da operação, tem que olhar fora da operação. É um desafio que eu estou aprendendo, né? Já tive indicações de treinamento, coisas para fazer, que eu vou fazer porque eu quero, como eu sempre falei, ser o melhor dentro do que eu posso. O Rafael me contou esses dias, né? O diretor dele indicou ele e falou, faz um curso de Excel, né? Então, eu sou apaixonado por Excel, conheço um pouco, mas tenho muito ainda que aprender, né? Agora com a IA substitui muita coisa do Excel, impressionante algumas coisas ali que a inteligência artificial faz. Eu pretendo começar a falar de inteligência artificial a ser utilizada dentro do pós-venda, sabe? Eu tive várias ideias, precisa ver se vai dar certo, né? Mas assim, é muito legal. O diretor se preocupou, falou, não, vai lá, faz Excel. Eu acho que é importante, sabe? Quem começa a ver que tem esse perfil de ser um chefe de oficina, que seja, né?
procura fazer um curso de Excel. É muito importante. Eu tive lá na Citroën, lá atrás, sabe? Logo que eu entrei na Citroën, eu era um mecânico C, que era quase um ajudante ali ainda, né? E aí, lá na Citroën, me colocaram para arrumar o estoque de ferramentas, né? Aquele monte de ferramentas e tudo mais. Aí eu peguei, preciso organizar. Como que você tem que organizar? Se vira aí. Eu peguei, fiz locação como se fosse de peças, né? Aprendi como fazer a locação de peça. Fiz como se fosse locação, fiz uma planilha no Excel, que aí, ao invés de a gente ter que ficar procurando a ferramenta, eu digitava lá, um Ctrl L, digitava... foi super simples isso, mas para um mecânico auxiliar que estava começando ali, né? Foi muito importante esse trabalho que foi feito. Então, não ficava perdendo tempo. Já via se tinha ferramenta pela planilha, se tinha, você já sabia lá onde pegar, por conta do Excel, né? Então, acho que o Excel é muito importante. Então, aí, você falando da IA, mas assim, a base você tem que ter. Não, para tem você que ter. usar a IA, você vai precisar ter. Não, E ele já me recomendou, já fiz inscrição e já vou começar a fazer, porque vai ser online. Então, assim, é desenvolvimento. Então, a função vai exigir isso. E eu tô caminhando para dar certo, espero. Bom, agora eu queria saber, né? Você já fez diversas entrevistas, né? Talvez nós fizemos alguma junto, mas faz muito tempo, você evoluiu muito. Eu gosto de perguntar, né? O que você mais gosta de olhar, ou alguns pontos que você mais gosta de observar na hora que você está fazendo a entrevista nos candidatos? Então, como a gente, né, eu procuro mais técnicos, né? Eu fiz várias entrevistas como técnico e eu preciso sentir se ele realmente quer. Então, eu já coloco alguns objetivos para ele sentir ameaçado. Falou, a gente trabalha assim, assim, assado, e eu sinto se ele recua, se ele avança. Foi até uma entrevista que eu fiz, que o menino está até hoje lá, ele demonstrou isso. Eu colocava dificuldade do que ia ser o dia a dia, e ele falou, não, eu vou fazer. Eu falei assim, você não pode ser influenciado, eu busco a pessoa que não queira ser influenciado. Eu falei para ele, eu combinei com ele, eu vou cobrar dele, fora disso eu falo para ele, eu não vou te cobrar. Eu quero que ele faça. E aí ele avançou. No que ele avançou, eu falei, então... Aí eu continuei a entrevista para trazer o bom também. Falei, então aqui a gente tem um plano de carreira e tudo mais. Só que primeiro eu senti se ele queria. Eu acho que hoje a geração... não quer o trabalho. Isso ele era quer para o ser um salário. mecânico. Isso era para ser um mecânico. Você vê que engraçado, né? Você tá falando isso, nós já falamos em outro podcast, eu vivencio isso todo dia, né? O pessoal, quando vai fazer entrevista, muitos ficam muito preocupados da parte técnica. Você não falou nada de técnico Não. aí. Você só quer saber se o cara quer ou não. Exato. Técnico, você fala 2 minutinhos ali, porque isso daí fica sendo o de menos se o cara quer. Porque a gente sabe que ele acaba buscando com o tempo. Então, hoje a gente precisa de pessoas que querem, né? Que abracem a causa. Se precisar limpar o chão, vai limpar o chão. Ah, o outro não faz. Não me interessa o que o outro faz. Ele me comunicou que era para me fazer, eu vou fazer. Isso tá faltando, entendeu? Então eu gosto desse perfil. E hoje tá dando muito certo essa pessoa que eu coloquei. Não tô falando que a gente acerta todas, né? Mas assim, se você faz uma boa entrevista e você percebe, e eu gosto de deixar muito claro, você tá me falando tudo que eu quero ouvir. Talvez no dia a dia, então não tô te prometendo nada. Porque a gente também acaba errando. E aí, se a pessoa pode falar assim, eu quero muito emprego, eu vou falar tudo que ele quer ouvir. Se ele perguntar, eu falo, não, eu vou fazer. Então, eu gosto de deixar muito bem claro. E não amarro nada. E aí, eles desenvolvem e tá dando muito certo. Entendi. E consultor de serviço, já entrevistou para consultora ainda não? Uma vez, só que eu só queria saber se ela tinha capacidade ou não, porque a gente não estava precisando. Porque eu acabei dando oportunidade para outra pessoa dentro do grupo. E aí, assim, eu preciso da comunicação. Então, eu já não senti que tinha tanta comunicação, porque ele vai lidar com o cliente. E dependendo do jeito que você fala com o cliente, o que você fala, talvez ele não entenda. Hoje, na sua visão, você preferia pegar, de repente, um bom mecânico ou um mecânico e transformar em consultor, ou pegar um bom comunicador, uma boa pessoa que saiba atender muito bem o cliente, mesmo não conhecendo de mecânica, e ensinar um pouco de mecânica para ele ser consultor? Um mecânico. Que saiba colocar um mecânico comunicar. Porque é muita tecnologia hoje, e essa dificuldade de comunicação eu percebi em algumas pessoas, né, que não trabalham comigo, mas aí no dia a dia você percebe que o cliente não sente confiança. Ela fala só o básico, e o cliente quer ouvir um pouco do técnico. Eles pesquisam, né? Os clientes hoje às vezes sabem até mais que a gente, dependendo. Antes de comprar o carro, ele faz um filtro gigantesco. Aí ele chega lá, se o vendedor, agora falando de parte comercial, não entender do carro, ele não vai vender para esse cliente. Assim, eu sei muito mais que o cara, então... E eu falo que é um desafio, né? Porque quando você fala isso do cliente, eu faço um treinamento de consultor de serviço que eu falo muito sobre ele
entender o perfil do cliente, porque o que para você é importante, para mim não é, para o Eloy não é, para o Júnior não é, são pontos de interesses diferentes, né? E aí, quando o cliente pesquisa sobre o carro, ele nunca pesquisa tudo sobre o carro. Sim. Ele vai pegar o que ele mais interessa, uns é muito tecnologia, outros é motor, outros suspensão. Então é muito difícil o técnico ou o consultor de vendas conseguir atender a necessidade daquele cliente naquele assunto. Então por isso que dá essa impressão, né? Tem o diretor do grupo lá, né? O diretor comercial da Ford, do grupo Caminho, ele fala assim, eu não concordo com essa história de que o cliente sabe mais do que o vendedor. Mas é nesse aspecto, entendeu? O cliente, muitas vezes, ele vai vir com aquele pequeno detalhe do carro, aquela parte do carro, sabendo muito. Mas o vendedor, em geral, deveria saber mais do que o cliente no todo, né? Mas acho que o consultor de serviço é a mesma coisa, né? O consultor de serviço, para quem não conhece o mercado de concessionária, é a pessoa que faz o primeiro atendimento. É o intermediário entre o cliente que está levando o carro para uma manutenção, uma revisão ou algum problema, com a equipe técnica, né? Por isso que é esse desafio, porque às vezes você pega um técnico e ele tem dificuldade de comunicação, é difícil. Aí também você pega uma pessoa que atende bem, até você treinar tecnicamente para ele atender a necessidade do cliente. Mas assim, vou te falar uma coisa que eu tenho visto, tá? Eu não tenho isso em estatística, até tentar alguma forma de fazer, mas as pessoas os consultores de serviço, que têm melhores notas de satisfação, ou seja, ele está atendendo bem o cliente, independente de ser técnico ou não, é o atendimento, é o carinho com o cliente. Não, isso daí Eu aprendi uma coisa com outro entrevistado aqui de pós-venda, o Ney, né, meu amigo aí, e eu falei que eu ia pegar isso aí. Falou, as pessoas escutam, mas ela não está procurando entender. Ela está procurando já em dar uma resposta, ao invés de ela se preocupar em entender, né? Então, a capacidade de escuta, né, de se colocar no lugar do outro. Peraí, deixa eu entender, deixa eu ver o que ele realmente precisa. Isso é fundamental. Acho que para todas as funções, né? Mas para consultor de serviço. E, na verdade, ele é o carro-chefe do atendimento, né? Porque o cliente não vai lá no técnico, ele vai no consultor. Né? Aí, se o consultor trazer o técnico, ele vai falar isso. Então, assim, ele precisa realmente, isso que você falou, entender para poder tomar atitude. Ele não pode tomar atitude antes de entender. E aí, ele acaba influenciando o cliente. E aí, isso o cliente não absorve muito bem. É isso aí. Bom, acho que está caminhando para o final aí. Mais uma vez, conseguimos trazer aqui uma visão de como que é o mercado de concessionárias, né? Conseguindo trazer, tem diversas pessoas que ainda eu quero convidar, que ainda eu nem falei para vir aqui. Outra pessoa é a Isa, né? Que a gente conhece aí, acho que a Isa é uma história legal também. Começou lá atrás nem sei como ela começou lá atrás, se né? eu não me engano, ela estava na qualidade. Então, mas assim, hoje é gerente já há muito tempo, tem um desempenho legal. Tantos outros que a gente conhece Sim. aí, né, que teve carreira, o próprio Kaká, que ficou no meu lugar lá na Viviane, que era um técnico mecânico, chefe de oficina, hoje é gerente de algumas unidades. Tem diversas pessoas que têm muito sucesso dentro desse mercado. Esse é o nosso objetivo, né? É contar um pouco da história, as pessoas saberem que existe muita oportunidade nesse mercado. E além disso, quantas pessoas vocês já viram crescer assim, né, Rafael? Muito, né? Muitas pessoas, igual a gente já comentou do Luiz, a gente comentou do próprio Evandro, que já foi chefe, hoje ele é chefe de novo, entendeu? Auxiliares que viram técnicos muito bons. O lavador que vira técnico. Então, assim, a concessionária é um caminho de crescimento. Lógico, depende das pessoas, mas assim, oportunidade sempre vai ter. Vai depender de cada um. Então, assim, a concessionária hoje, se eu fosse recomendar o meu filho para fazer alguma coisa, ele seria entrar na concessionária. Meu filho tá falando que o meu Miguel, né? Você tem um Miguel também, né? O meu Miguel fala que quer ser mecânico, né? E eu falo, deixa ele ser, cara. Exatamente. Eu acho que o pessoal fica preocupado, com tecnologia, eu acho que a mecânica ainda vai dar uma alta muito grande, porque tem menos profissional, né, querendo se formar, né? Mas para começar a cair mesmo, a ponto de diminuir serviço, para faltar emprego, acho que vai muito longe. Não sei, mas acho que vai longe. Eu acredito que vai longe. Vai longe, porque o carro mesmo 100% elétrico, ele tem suspensão, ele encosta no chão, não tem jeito. Eu acho que uma das funções que menos, igual falam que vendedor vai acabar, porque tá tudo tecnológico, e uma certeza que eu tenho, o mecânico não vai acabar. Eu acho que vai diminuir talvez um dia, porque a gente brinca, né, quando fala de elétrico, o liquidificador você usa ele 10 anos, às vezes joga fora, o meu esses nem dias. Mexe. Nunca levei para uma manutenção, né? Teoricamente o carro seria assim, mas o carro rela no chão, tem roda, tem a parte mecânica. E também tem a
parte elétrica, né? Que todo mecânico hoje, como nós já falamos, tem que procurar ser generalista. Tem que mexer com ar-condicionado, tem que mexer com suspensão, freio, tapeçaria, tudo, né? Tem que ser completo. Completo. E esses que é o que se destacam. Legal. Bom, mais algum ponto aí que você tenha esquecido, que você quer Não, eu ressaltar? acredito que a gente teve uma cronologia boa aí. Foi bom? Foi bem. E você me livrou do câmbio, então? Te livrei. Ah, é. Aí a gente técnico, né? Vou falar agora pra acabar. A gente técnico lá sofrendo com alguns veículos nossos lá da montadora. Aí chega o cara que já não tava nem pondo a mão na massa já há um bom tempo. Ele teve a ousadia de falar que quem conhecer um pouco de mecânica vai entender o que é arrancar um câmbio, né? Teve a ousadia de falar que em 32 minutos ele arrancava com o braço só. O braço só você inventou. A gente gostava de aumentar, mas tá. assim, ela veio o cara que arrancava o câmbio em 32 minutos. A gente falava que era impossível. E hoje ele ainda bate o pé que arranca, né? Então os técnicos que estiver ouvindo aí vai poder Bom, cobrar. eu não gravei, eu não falei que eu arranco ao vivo aqui, né? Mas quem trabalhou lá já viu já, né? Não sei quanto tempo, mas aproximadamente. Mas não foi com o braço só, não. Aí vocês exageraram. Rafa, muito obrigado, tá? Imagina. Obrigado primeiro pela amizade que a gente tem aí. A gente troca muito aprendizado, aprendo muito ali cada vez que a gente senta para conversar, trocar ideia, né? Espero contribuir aí no que você precisar. Para mim é uma alegria muito grande de a gente ter se conhecido lá atrás, você começando como mecânico ali, né? Mesmo oficialmente, ter tido todo esse crescimento na sua carreira. Ter ficado, né, no meu lugar ali na função e tá fazendo melhor do que eu, tanto que já assumiu novas responsabilidades. Tenho certeza que ainda é só o começo, né? Não como conselho, mas como eu vivenciei isso, né? Aprende a valorizar a família, né? Porque trabalhar viajando não é fácil, eu vivenciei isso, é desafiador, né? Mas valoriza a família, né? Deus acima de tudo, para não deixar isso tudo abalar, né? O Marcelo falou uma coisa para mim que eu levo para minha vida. Uma época eu estava, né, muito distraído das coisas, né? Viajando muito, só focado no trabalho e deixando as coisas de Deus e a família às vezes, né, segundo plano. Ele falou: Felipe, você que é o líder, cara, você tem que estar bem em todos os aspectos da sua vida. Se você não estiver bem dentro da igreja, né, servindo a Deus, não estiver bem com a sua família, abala tudo, até os negócios. E realmente estava bem abalado. Então que vale a pena comentar isso daí, já falei isso para você fora do ar aí, mas acho que serve para qualquer um que está assumindo uma responsabilidade, porque o trabalho é tão empolgante, como a gente fala aqui, que às vezes se empolga demais e a responsabilidade vai chegando e é difícil equilibrar, né? Mas tem que tentar, não pode deixar cair isso daí. Exatamente. Eu que te agradeço, na verdade, né? Foi uma história aí de sucesso, né? Eu avalio isso, ainda mais que a gente tem saúde para isso. Você foi um cara que sempre me ajudou, né? Até nos momentos mais difíceis da minha vida, ele fez parte aí, a gente não entrou nesse detalhe, não precisa, mas assim, eu tenho admiração por você, já te falei, né? Assim, eu te respeito muito e no que você precisar, pode contar comigo. Valeu, grande abraço.